Bom dia, muito obrigado. Antes de mais, não posso deixar de começar por uma nota, um pequeno apontamento pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui, para mim é um grande prazer estar nesta fronteira a falar de temas transfronteiriços. Para mim é um grande prazer estar a falar de Eurocidade, Elvas, Badajoz, Campo Maior. Ainda me lembro quando há cerca de uma década, ali com uma corra, andávamos os dois a apregoar aos quatro cantos as vantagens de uma potencial Eurocidade, de uma maior cooperação transfronteiriça. Estávamos a fazer um estatuto para um eventual AECT. Na altura não teve o devido enquadramento e o devido backup político, mas é para mim um prazer pessoal ver as coisas a evoluir, ver que a cooperação está a se afirmar e ver que os agentes locais do território estão a se afirmar para fazer o território evoluir, para fazer aumentar a cooperação transfronteiriça. Eu venho falar em nome da Comissão Europeia. Portanto, agora deixa de lado o tema pessoal, passamos para o tema mais institucional. E começo pelo que o João Garrinhas dizia, o potencial enorme das comunidades, um tema muito debatido na Europa. E o meu papel hoje aqui é exatamente este, é dizer, a cooperação transfronteiriça não é uma ideia de alguns académicos, de alguns teóricos que acham que maiores relações entre os povos seriam benéficas. A cooperação transfronteiriça é, sem dúvida, um tema muito debatido na Europa, é um tema muito apoiado pela Europa. O facto de eu estar aqui oficialmente em trabalho a fazer esta comunicação hoje em Elvas representa isso mesmo. O facto de a Comissão Europeia ter lançado esta comunicação de que eu vos vou falar hoje representa isso mesmo. E é um tema que, como o João Garrinhas dizia, precisa de um engagement, de um envolvimento por parte de todos os atores. Precisa de um envolvimento por parte das bases do território, que é a população. Precisa de um envolvimento, aquilo que nós chamamos de um envolvimento multinível. Precisa de um envolvimento das administrações a nível local, regional, nacional e europeu. E o nosso enquadramento político, aquilo que nós podemos fazer é dar o enquadramento político para animar e incentivar os territórios a caminharem nesse sentido. Alguém questiona o projeto europeu, há uma dúvida que ninguém tem de quem está envolvido no projeto europeu, é que são as regiões de fronteira, são as regiões transfronteiriças o laboratório da integração europeia. A parte do território europeu onde mais se sente o valor acrescentado do projeto europeu são os territórios de fronteira. São as pessoas que vivem nas fronteiras e que veem que com o projeto europeu a sua vida melhora devido ao aumento da integração. O que é que eu trago aqui hoje? Trago-vos uma apresentação sobre esta comunicação com aquele nome, se vem em português não se preocupem, aquilo fazia parte do design e eu não quis destruir o design porque não tenho jeito nenhum para design. Basicamente o que nos mostra é nós precisamos de ideias. Aquele logotipo diz que precisamos de gente com ideias luminosas para construir pontes. Aquele logotipo é uma pessoa cuja cabeça é uma ideia, estão a construir pontes em sítios onde antigamente não havia ligações. Precisamos de cooperação transfronteiriça. E alguém pensa na plateia, quase toda a gente pensa quando eu começo a falar nisto, mas isso não é o Interreg apenas. Não. É este o elemento que nós queremos trazer agora de inovador, é que não é apenas o Interreg. O papel da União Europeia é para além do financiamento, e é isto que queremos demonstrar, e é por isso que projetos como a Eurocidade são importantes, é que para além do financiamento a cooperação faz-se pela junção de povos, pela junção de vontades. Há 4 ideias-chave e depois de slide eu poder-me calar. Se não me calarem, fico aqui 3 horas a falar, também não me é difícil. O potencial de cooperação transfronteiriça é enorme. A cooperação tem que ser vista numa perspectiva de para além do financiamento. Não é só questão de financiamento, não é só questão de encontrar projetos. Porque quando eu tento fazer cooperação baseada no projeto financiado, estou inquinado pelo problema da sustentabilidade. Porque quando o projeto acaba, quando acaba o financiamento, a cooperação termina. As estruturas legais, como os AECTs, são uma base muito forte para a estruturação da Eurocidades. Não sei se o caso de Elvas, Badajoz, Campo Maior evoluirá nesse sentido ou não. É uma ferramenta muito poderosa, com muito potencial para ser utilizado.
E, por fim, a necessidade de cooperação multinível, portanto, a necessidade de envolver todos os agentes. Não se pode esperar que seja só a capital a fazer as questões, a resolver os problemas das fronteiras. Não se pode esperar que os problemas das fronteiras, sem o apoio da capital, consigam fazer, muitas vezes, consigam ser resolvidos. Um contexto político muito rápido. De onde é que vem este tema da cooperação para além das fronteiras? Celebrou-se há pouco tempo os 25 anos do Interreg. Aqui toda a gente conhece o que é o Interreg, são fundos de financiamento para apoiar projetos de cooperação. E o Interreg deu-nos aquele bolo, a base da cooperação transfronteiriça, aquilo que o Interreg tem feito. O elemento central tem sido trust building, tem sido o ganhar confiança, o desenvolver confiança entre os povos. Se eu consigo desenvolver confiança entre os povos, se eu consigo vencer os medos, se eu consigo vencer os receios, se eu consigo vencer as dúvidas sobre o passado, eu consigo estabelecer processos de cooperação. E as outras camadas foram, os tipos de projetos foram principalmente financiados. O Interreg deu-nos muitos casos de sucesso de cooperação transfronteiriça. Mas nesta altura nós começamos a fazer uma reflexão. O que mais é que há para fazer para dinamizar a cooperação transfronteiriça? Porque se eu procurar em estudos académicos, encontro 1001 estudos a dizerem que gastaram-se milhões no Interreg, que por acaso comparado com o total do FEDER foi peanuts, foi uma gota d'água, mas não se resolveu os problemas de fronteira. Não é verdade, não se resolveram todos os problemas de fronteira, facilitou-se muito. Mas o que mais há para fazer, e isto levou-nos a esta cross-border review, a esta análise do que é que se passou nas fronteiras. Foi um exercício exaustivo, fizemos consultas públicas, fizemos sessões de trabalho com especialistas de todas as fronteiras na Europa, fizemos um inventário de cerca de 400 obstáculos que existem nas fronteiras, obstáculos legais, coisas que nos parecem anedóticas quando começamos a olhar para os detalhes dos obstáculos, coisas que são, de facto, dificultam a vida de quem está nas fronteiras. E isto levou-nos a uma conclusão política e uma afirmação política muito forte. É necessário promover a cooperação transfronteiriça para além do financiamento. Isto permitiu-nos chegar àquela coisa como 2017-534, uma referência legal, uma referência para aquilo que é uma comunicação. Uma comunicação é isto, é um papelinho de 15 páginas. É uma afirmação, é a afirmação política mais pesada que a Comissão Europeia pode ter em temas dos quais não tem competência legal para fazer diretivas ou regulamentos. A Comissão ter adotado isto significa uma pressão política muito forte, um papel político muito forte, que pode e deve ser utilizado pelos atores locais como referencial para justificar o porquê de estarmos a apoiar a cooperação transfronteiriça. Esta comunicação, e é isto que eu vos estou a apresentar hoje, é o texto político daquela comunicação, esta comunicação tem 3 justificativos. Porquê é que eu tenho, e isto está resumido neste papelinho bonitinho que eu vos vou deixar depois pendurado ali nesta brochurazinha simpática, que eu vos vou deixar pendurado ali, trouxe umas quantas cópias para quem quiser ter o enquadramento. Porquê é que a Comissão intervém? Quando nós intervimos como Comissão, temos sempre que pensar: será que temos competência? Será que há razão para? Ou será que isto é uma área na qual deviam ser os Estados-membros a intervir? Esta questão do será que devíamos intervir lá é muito, muito importante. Porquê é que a Comissão intervém? Por 3 razões. Primeiro, as regiões fronteiriças são importantes. As regiões fronteiriças representam um quarto do território, representam 1/3 da população, representam 1/3 do PIB. Alguns políticos, em alguns países, têm a tendência para pensar: há ali um problemazinho na fronteira, mas se calhar ali não há muitos votantes, se calhar aquilo não é muito importante. 1/3 da população europeia vive nas fronteiras. Portanto, eu tenho aqui um peso muito significativo. Mas, de facto, verifica-se que, apesar de ter um peso económico e social grande, as fronteiras têm um menor desempenho económico e social. Têm menor acesso a serviços públicos. Porquê? Por uma razão muito simples. Na maior parte dos casos, o decisor político, a maior parte das competências estão a nível nacional, o decisor político olha para um mapa. O mapa de Portugal é um retângulo. No segundo ciclo, a todos nós nos foi ensinado o mapa de Portugal. E mostravam-nos um mapa, e diziam-nos os rios, e diziam-nos as montanhas, e diziam-nos as cidades.
E aqui ao lado estava a água, o mapa estava pintado de azul. Aqui embaixo estava a água, e até havia uns professores que diziam: e Portugal também é o mar que se expande por aqui fora. E aqui estava branco e cinzento. Isto entrou-nos na cabeça assim. Os nossos decisores aprenderam o mesmo mapa de Portugal que nós. Quando foram planear o território, quando foram planear redes de transportes, encheram isto. Uma linha aqui, e linhas aqui, e linhas aqui. Portanto, estes problemas têm que ser analisados. Esta articulação entre sistemas territoriais e entre sistemas legais tem que ser tida em consideração em causa de problemas. E os problemas medem-se por um conceito interessante que é o efeito de fronteira. O efeito de fronteira é a perda de potencial económico e social, que nós não o medimos, raramente o medimos. Às vezes medimos. Eu vi uns trabalhos feitos e apresentados na Universidade da Extremadura aqui há uns tempos que diziam que a região do Alentejo comercializa com os seus vizinhos espanhóis 20 vezes menos do que comercializaria se não existisse fronteira. Mas não há fronteira fiscal. Mas há uma série de problemas locais. É esta perda de potencial económico, que é gigante, que nós não nos apercebemos. É um obstáculo que leva à perda de potencial. E nós conseguimos demonstrar, não somos nós burocratas cinzentões em Bruxelas, mas o mundo académico, contratámos o Politécnico de Milão para fazer este estudo, está um dos números que aparece para aqui, que nos diz que se nós conseguíssemos resolver 20% dos obstáculos que existem nas fronteiras, apenas 20%, porque somos realistas, não os vamos conseguir resolver todos, não é sequer desejável resolvê-los todos, isto teria um potencial de ganho económico de 2% do PIB. 2% do PIB. Não é peanuts. Isto representaria na Europa, nas regiões fronteiriças na Europa, 1 milhão de postos de trabalho. Não é negligenciável. Portanto, isto é um problema sério e tem que ser atacado, tem que ser enfrentado sério. Nós depois verificamos um detalhe. Neste mapa, as zonas mais escuras é onde mais obstáculos são identificados. Há mais obstáculos identificados nas zonas onde há mais interações. Claro, porque se o meu vizinho mora a 1 quilómetro e eu nunca falo com ele, não sei que não gosto dele e não sei que ele faz barulho à noite. Ok, mas isso representa-nos que há diferentes problemas que ainda nem sequer estão identificados. Esta comunicação demonstra-nos, aponta-nos para 10 áreas temáticas nas quais nós estamos a tentar desenvolver ações. Eu vou passar rapidamente por elas todas: cooperação, os processos legislativos, administração pública e eletrónica, os serviços de informação, emprego, multilingualismo, acessibilidade, saúde, o sistema legal e financeiro e a produção de dados e informações. Eu vou passar rapidamente por isto, eu deixarei a apresentação para poder ser disponibilizada. A apresentação é demasiado longa para eu poder apresentar tudo. Estas áreas temáticas são áreas nas quais nós sentimos que existem problemas, são áreas nas quais os agentes nos apontam à necessidade de intervir, são as áreas mais prementes de intervenção. Não quer dizer que não haja problemas noutras áreas. Há problemas transfronteiriços em questões ambientais. Há problemas transfronteiriços em questões de energia, mas não foram aquelas que foram identificadas como as mais prementes para interagir. Por isso, esta comunicação tem um plano de ação que se centra nestas áreas apenas por serem as mais prementes. Eu vou tentar passar muito rapidamente cada uma delas e tocar em alguns pontos chaves. Reforçar a cooperação e os intercâmbios é exatamente o que se está a tentar fazer aqui. Nós, do nosso lado, estamos a tentar criar mecanismos para a partilha de informações, para troca de experiências, para partilhas de boas práticas. Eu trouxe estes postaizinhos pequeninos, por trás tem um QR, tem um link e estão uns quantos postais pousados ali naquele cantinho, mesmo nas escadas. Levem-nos, espretem para a plataforma. Isto não é um mecanismo de comunicação da Comissão Europeia para o território, isto é um convite a que os territórios interajam entre si. Isto é um convite a que os agentes transfronteiriços interajam, a que aprendam com o que há nas outras fronteiras. Há muita cooperação transfronteiriça com características muito diferentes a ser feita nas diferentes fronteiras. Não é só em Portugal e Espanha. Cooperação, reforçar a cooperação e os intercâmbios é isto, o último ponto que eu aqui tenho.
os Estados-membros são convidados a tirar pleno partido das oportunidades existentes para concluir acordos ou convenções. Significa, agentes do território, nós estamos a dar o enquadramento político para convencer aqueles mais reticentes. Agora, que o tema está na agenda política, que é um tema quente, aproveitem o momento para desenvolver os acordos necessários para ter estruturas de cooperação sólidas. No caso de uma Eurocidade, conseguir desenvolver um AECT, Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, seria uma forma de lhe dar uma estrutura de sustentabilidade muito sólida para para desenvolver projetos de cooperação transfronteiriça. Eu tenho ali um QR bonitinho, temos ali um convite à apresentação de propostas, chamámos-lhe B-Solutions, gerido pela Associação Europeia de Regiões Fronteiriças. Os resultados já foram anunciados. É interessante analisar, é interessante espreitar, há ali casos interessantes de experiência. E um convite ao meio académico e aos muitos geógrafos e advogados que estarão por aqui. Chega de fazer estudos sobre a cooperação territorial meramente vista como as taxas de execução do Interreg. Isso é bom para os trabalhos de secundário, quando mandamos os miúdos fazerem um estudo e aprender a fazer um gráfico, vão fazer taxas de execução do Interreg. Nós precisamos de documentar os problemas que existem nas fronteiras, quais é que são os problemas legais que existem, onde é que os cidadãos são impedidos de interagir uns com os outros, onde é que os sistemas legais são incompatíveis uns com os outros, onde é que eu posso desenvolver mais interação. Como é que está a interação a ser desenvolvida? Se conseguirmos ter isto bem documentado, então podemos conseguir trabalhar sobre isso e podemos conseguir exercer pressão política sobre isso. Melhoria do processo legislativo. Estamos a desenvolver uma coisa que se chama análise de impacto territorial. Estamos a tentar desenvolver uma metodologia para forçar uma análise de impacto territorial em todas as nossas peças legislativas. Portanto, no nosso próprio processo legislativo vamos introduzir isto, que antes de uma nova diretiva sobre, seja lá o que for, que tenha impacto no território, ser adotada, que seja feita uma análise de qual o impacto que terá nas fronteiras, para evitar peças de legislação que são cegos à fronteira e que depois deles próprios criam problemas. Não é só a nível europeu que isto tem que ser feito. Nós estamos a desenvolver metodologia e estamos a oferecer a metodologia. Isto é público, isto vai ser totalmente livre. Isto também é válido para a legislação nacional, para a legislação regional, para a legislação local, para todos os processos legislativos, regulamentos, direitos, para seja o que for. Tenho que olhar para a fronteira, tenho que fazer o desenvolvimento legislativo na fronteira. Porquê? Porque se não o faço, isto causa problemas. Vocês conhecem este problema? Reconhecem o mapa? Aqui em baixo está São Benito, Olivença, Vila Real, Jurumaia, Mina de Bugalho. Conhecem todos, vocês conhecem este território melhor do que eu. Sabem quem está ali pintado de azul? Rede Natura 2000. É um problema que várias pessoas nesta sala conhecem. Eu 1000 vezes ouvi este problema comentado. Eu hoje olho para os mapas oficiais da Rede Natura 2000 e vejo aquilo. O que é interessante? É que a parte cinzenta é o rio. A parte azul é a parte da Rede Natura 2000. Mas a parte azul só cobre metade da parte cinzenta. Ou seja, de um lado as águas são Rede Natura 2000, do outro lado as águas não são de Rede Natura 2000. Tenho aqui uma questão legal clara. Não é por causa de um decreto-lei nacional, mas é por causa de um diploma legal que fez o mapeamento da Rede Natura 2000 de um lado e do outro. Que foram feitos sem ter coordenação. Portugal fez o seu, Espanha fez o seu. Onde é que está a coordenação? E os peixinhos que estão no rio sabem que deste lado podem nadar e deste lado não podem nadar. Se calhar isto tem que ser analisado. A administração pública transfronteiriça, chamar a atenção às diferentes administrações públicas. Existe um grande potencial para projetos de melhoria com o e-government. Estamos a tentar aproximar o mundo transfronteiriço e o mundo da tecnologia. Estamos a tentar pô-los em conjunto para promover soluções. E aqui tenho que seguir em frente, senão daqui a nada já ocorrem comigo. Na prestação de serviços de informação aos cidadãos, estamos, pelo nosso lado, a tentar introduzir a perspectiva transfronteiriça num conjunto de ferramentas de informação e serviço aos cidadãos que existem. E estamos a convidar, a última linha no slide, estamos a convidar os Estados-membros e as regiões
a criarem sistemas de informação aos cidadãos, nós temos não sei quantas pessoas que passam a fronteira diariamente para ir trabalhar. Nós temos não sei quantas pessoas nesta situação e que têm dúvidas sobre onde é que eu pago impostos, onde é que está a minha pensão, será que eu tenho direito de ir à piscina deste lado, será que eu tenho um cartão de cidadão deste lado, Se calhar esses problemas estão resolvidos. E os cidadãos sabem essa informação. Se eu tenho gente a passar, eu não deveria ter já um sistema de serviço de informação aos cidadãos coerente e integrado? Será que eu não deveria ter já serviços de informação turística coerentes e integrados? Não sei. Ideias. Apoiar o emprego nas regiões transfronteiriças, os problemas são milhares, os problemas de questões de emprego, reconhecimento de diplomas, segurança social, descobrir as vagas, a minha pensão significa reforma. Onde é que eu vou, será que eu vou ter, será que não vou ter, como é que eu pago os impostos, onde é que pago os impostos, e uma míria de problemas interminável. Queremos dinamizar uma maior integração. Porque é que os serviços de emprego de um lado e do outro da fronteira são independentes? Porque é que é este e este? Onde é que está isto? Se eu quero ter emprego transfronteiriço, onde é que os serviços de emprego fazem isto? Isto é uma área interessante para a Eurocidade também fazer pressão para. Há casos, há diferentes ilustrações. Multilingualismo nas fronteiras é evidente que é um problema sério e muito forte. Eu tenho que conhecer línguas, toda a gente sabe, mas tenho que conhecer a língua do meu vizinho. Este problema não é tão forte aqui, porque as nossas línguas até são suficientemente equiparáveis para que nós consigamos comunicar, mas é um problema sério em alguns sítios, mas tem que ser levado a sério. Um exemplo interessante, tem um link na imagem depois, na região fronteiriça de Saarland, na Alemanha, junto ao Luxemburgo e à França, por causa do peso que as relações com a França têm, foi adotada uma estratégia clara de afirmação: nós seremos uma região bilingue dentro de uma geração. E agora estou a ensinar francês a todos os miúdos, desde a pré-primária. E do espaço de uma geração, aquela região será totalmente bilingue para permitir as relações transfronteiriças. Facilitar a acessibilidade nas fronteiras, estamos a falar de redes de transporte, transportes públicos, integração de sistemas de transportes públicos. Falta-me isto. Promovemos já um estudo, uma inventariação, já está disponível online. Aqui também encontram neste postalzinho, no tal linkzinho, vão conseguir encontrar esse estudo. Promovemos um inventário, este estudo, esta linha que aqui está em baixo, promovemos um inventário dos enlaces ferroviários em falta. Se eu tenho uma rede de transportes aqui, onde é que estão os pequenos enlaces que permitiriam que as duas redes fossem uma rede integrada e que eu pudesse ir desta terra para esta terra sem ter que fazer assim? Como vocês todos conhecem, que há uns quantos sítios que temos que fazer assim. Promovemos este estudo. É interessante ver, este estudo aponta como casos potencialmente vantajosos, aponta alguns casos, na fronteira Portugal-Espanha, e estamos a fazer uma pressão política para Estados-membros e regiões promover a integração de sistemas de transporte público, transfronteiriço. Isto pode ser feito, não é descobrir novamente a roda. Isto pode ser feito, há melhorias a fazer aqui. Temos aqui o enquadramento político para fazer pressão local, para fazer pressão interna. Não sei o que é. Aqueles burocratas cinzentos lá em Bruxelas dizem que isto pode ser interessante, se calhar. Eu olho para dois mapas, apenas a título ilustrativo. Do lado esquerdo tem o mapa das ferrovias, do lado direito tem o mapa das estradas. E o que é que eu vejo ali? Eu vejo, e deste lado, outra linha paralela. Não sei, há ali qualquer coisa que... olhando para o mapa da esquerda, dá-me a sensação, a mim que não percebo nada de geografia, eu sou um bronco de um economista, dá-me a sensação que aquela linha cinzenta tem um efeito de... como os antibióticos numa cultura de bactérias. Parece que dissolveu as linhas cor laranja. Onde está a linha cinzenta, parece que as linhas cor laranja foram dissolvidas. Não sei. O tal estudo que falávamos tem um inventário de 365, acho que são 366, acho que me enganei ali, enlaces ferroviários transfronteiriços, subaproveitados ou não aproveitados todos. São aqueles pontinhos todos, os verdes estão de alguma maneira utilizados, os vermelhos não estão de alguma maneira utilizados, e acrescenta aquele estudo 48 enlaces ferroviários transfronteiriços identificados como projetos potencialmente mais benéficos.
um disclaimer legal tem que introduzir aqui, aquela análise é feita pelos autores do estudo, aquela análise não é formalmente a posição da Comissão. Curioso aponta para este mapa. Aqueles que são ali assinalados com uma linha verde estão identificados como potencialmente mais benéficos pelos autores daquele estudo. Aquele estudo está aqui, se alguém o quiser ir buscar, aquele estudo é interessante. Promover cooperação nos cuidados de saúde. É evidente que se eu promover, e aqui houve casos interessantes de cooperação e que alguns até se dissolveram, e ainda há alguns casos interessantes, se eu conseguir que o sistema de saúde deste lado e o sistema de saúde deste lado se interliguem, é benéfico para o cidadão porque tem acesso a mais serviços, é benéfico para os sistemas porque têm acesso a um mercado maior e aumenta a sua eficácia. Não é muito difícil chegar a tirar esta conclusão. Já promovemos um mapeamento, novamente aqui, um mapeamento de casos de cooperação de saúde e um toolkit, uma caixa de ferramentas para desenvolver novas propostas. Se alguém está interessado no setor da saúde, cooperação transfronteiriça na área da saúde, aqui dentro encontra aquele estudo com uma caixa de ferramentas para novas parcerias. Dois exemplos muito rápidos. O Hospital da Cerdanha, nos Pirineus, foi construído de base para servir 2 territórios. Muito interessante, um caso de estudo muito interessante. Lá está, é um AECT, um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, facilita uma figura jurídica que facilita a cooperação. Construído de base para servir 2 territórios. Porquê? Porque do lado espanhol dos Pirineus, nas montanhas, era um povo pequeno demais para ter um hospital. Do lado francês é um povo pequeno demais para ter um hospital. Se juntarmos dos dois, já temos um povo suficientemente grande para justificar um hospital. Não é descobrir pólvora. Do lado, ali na fronteira franco-belga, aqueles mapas que são acordos, as tais ZOAST, falta ali um Z, ZOAST, nos quais, naquela região, especializaram-se. Seja cidadão francês, seja cidadão belga, o Hospital de Cardiologia está da França, o Hospital de Pediatria está da Bélgica. Conseguem ter serviços de excelência, com maior qualidade, e toda a gente tem acesso a serviços de excelência. Enquadramento jurídico e financeiro, chamar a atenção, o Interreg é importante, vai continuar a ser importante. A ECTs, para o tema específico desta conferência de hoje, a ECT é uma ferramenta extremamente poderosa. Não deve ser esquecida. Dá sustentabilidade à cooperação transfronteiriça. Ou seja, a comunicação, o mecanismo europeu transfronteiriço. Este mecanismo europeu transfronteiriço é uma coisa que temos em cima da mesa, uma proposta de regulamento que temos em cima da mesa, para permitir a transterritorialidade da lei em alguns casos específicos. Não me vou alongar, já passei muito do meu tempo, mas esta ideia de permitir a transterritorialidade da lei em casos muito específicos é interessante. Posso conversar com isto no intervalo com quem quiser. O exemplo clássico é o metro de Estrasburgo, para prolongar 2 linhas, 2 estações para Kiel, que era a cidade logo ao lado, levaram 10 anos por questõezinhas básicas como a adaptação
nos dois lados. Precisamos de mais conhecimento e temos a tal plataforma, aquele QR, é este postalzinho, está ali, eu tenho mais uns quantos, partilhem, se faz favor. E antes de me calar, tenho que fazer este apelo. Estou-me a calar, meio minuto. Não me calo. E durante mesmo antes de me calar, tenho que fazer este apelo. Nós estamos a dar o enquadramento político às questões de cooperação transfronteiriça. Nós, neste momento, conseguimos ter isto como tema forte na agenda política europeia. As fronteiras são o laboratório da integração europeia. As fronteiras são as regiões com maior potencial para se perceber a vantagem da cooperação entre os povos. Mas para termos este enquadramento político e para termos uma ajuda forte aos territórios, precisamos conhecer os problemas dos territórios. E é impossível que eu, burocrata cinzentão em Bruxelas, consiga identificar os problemas, o detalhe dos problemas que existem em Elvas Badajoz. Existem casos de sucesso, existem problemas legais, nós precisamos que eles sejam documentados, nós precisamos que eles sejam inventariados. Um exemplo, há 10 anos atrás, eu andava a pedir a alguém que me documentasse o problema da rede Natura 2000. Porque em todos os cafés, em todas as plateias, eu ouvia a malta a queixar-se, coitadinhos de nós, que os malandros dos espanhóis estão-nos a enganar com a rede Natura 2000. Onde é que está o problema? Onde é que está a documentação do problema? Ainda não a tenho, ainda não a vi. Sem ter identificados quais é que são as implicações legais específicas deste problema, quais é que são as disposições legais num lado da fronteira e no outro que são incompatíveis, o que é que teria que ser revisto, sem isto estar documentado, é impossível termos o problema analisado. Muito obrigado. Tem ali uma série de links no fim da apresentação. Muito obrigado. Desculpe lá ter levado um bocado mais tempo do que eu. Queria agradecer ao Ricardo a excelente apresentação, que vai na linha daqueles trabalhos que ele tem desenvolvido também na Comissão Europeia. Agora convido